Vamos começar explicando o que são as hérnias de disco. Isso que vocês estão vendo aqui é uma representação da nossa coluna lombar. Aqui é possível ver o disco intervertebral, que é o amortecedor entre as vértebras da coluna. A hérnia acontece quando esse disco enfraquece e ele escapa ligeiramente aqui para trás, comprimindo esse nervinho amarelo, essa raiz nervosa que desce para a perna. É por isso que os pacientes normalmente se queixam de uma dor lombar baixa que irradia para um ou outro membro inferior. Acontece que nós temos 5 vértebras lombares normalmente. Tá? Então nós temos aqui a vértebra de L5, L4, L3, L2 e L1. E a gente pode perceber que atrás de cada vértebra sai um nervo específico. E dependendo de qual nervo tiver comprimido, o paciente vai sentir dor em uma região ou na outra. Por exemplo, se for uma hérnia em L2, ele pode sentir uma dor mais na região da virilha ou na coxa. Se for em L3, essa dor pode cruzar aqui na coxa indo até o joelho. Se for em L4, essa dor normalmente desce aqui para a perna. Se for em L5 também, pegando até o dedão do pé. E se for comprimindo a raiz de S1, essa dor normalmente corre por trás da coxa, por trás da perna, indo até o calcanhar e a sola do pé. As duas principais são protusão discal e extrusão discal, ou hérnia protusa e hérnia extrusa. Quais são as principais diferenças entre elas? Esse desenho aqui, ele esquematiza as principais diferenças entre os dois tipos de hérnia. Então aqui na hérnia protusa, essa distância que nós chamamos de distância do colo, ela é maior do que a distância deste eixo aqui, tá bem? E na hérnia extrusa, essa distância aqui é muito menor do que a distância deste eixo aqui. É como se houvesse um pescoço aqui nessa hérnia. Apesar das hérnias extrusas aparentemente serem mais graves, a gente vai ver depois que elas têm maior probabilidade de serem reabsorvidas pelo próprio organismo. O paciente com hérnia de disco ele pode sentir basicamente 4 coisas, tá? E isso é muito importante que seja avaliado durante a consulta médica. A primeira, obviamente, que é a dor que desce para a perna, normalmente no trajeto daquele nervo que está sendo comprimido pela hérnia, como eu disse no começo do vídeo. O segundo problema pode ser uma parestesia, que nós chamamos então de formigamento. Sente aquela sensação de formigamento também descendo para a perna. Outra coisa que o paciente pode sentir é a dormência, é a diminuição da sensibilidade, como se estivesse meio anestesiado. E o quarto seria a perda da força muscular. Em alguns casos, a hérnia comprime tanto o nervo que o paciente perde a potência muscular, perde a força muscular. Os medicamentos também têm um papel importante no tratamento do paciente. Eles vão garantir um melhor nível de conforto, até para que o paciente consiga fazer uma fisioterapia mais adequada. Nós temos vários tipos de medicamentos que podem ser utilizados. Analgésicos simples, que são aqueles encontrados na farmácia sem a necessidade de receita médica, anti-inflamatórios, eventualmente alguns anticonvulsivantes que ajudam a melhorar, a diminuir os impulsos nervosos que estão saindo daquele nervo comprimido e eventualmente até medicamentos da classe dos opioides, tá? Agora é muito importante que o paciente não se automedique, porque isso pode mascarar quadros mais graves. Isso pode também causar efeitos colaterais que o paciente desconhece e também pode haver interações medicamentosas entre um ou mais medicamentos que potencializam o surgimento de efeitos colaterais.